Salve, salve, galera! Meu nome é Paulo Ludogero e esse é mais um Momento Umbanda. Aqui eu te ajudo a se conectar com os guias com total confiança. E o tema de hoje é família e Umbanda, Umbanda e família. Bom, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Aperta aqui o sininho e se inscreva no canal, você que está chegando agora. E aperta o sininho para não perder nunca nenhum dos nossos vídeos. Então, bora lá, vamos entender um pouco sobre família e Umbanda. Nós vamos ter que falar de alguns tópicos, algumas dúvidas ligadas à família e ligadas à Umbanda. Por exemplo, eu vou falando aqui algumas perguntas e já vamos responder e vamos explanar sobre isso, para não perder tempo, ok? Dentro de um terreiro, os dirigentes podem ser casados? Isso não seria errado? Olha, dentro de um terreiro de Umbanda, quando o pai de santo ele é solteiro, ele tem que ter olhos para as filhas de santo e olhos para os filhos de santo, como se fossem realmente filhos e filhas. Ligar o mindset e determinar, aqui eu não posso ter nenhum caso, nenhum romance, porque são filhos e filhas. Isso seria até uma falta de respeito, no meu entender. Agora, quando você afirma os dirigentes podem ser casados, no meu caso, eu sou casado com a minha esposa. Só que eu conheci a minha esposa fora da Umbanda. Eu conheci a minha esposa fora da religião. Ela professava uma outra fé, ela entrou no terreiro da minha mãe, se desenvolveu no terreiro da minha mãe. Depois, quando o seu Flecha Certeira me fez o chamado, nós abrimos juntos o terreiro. Qual que é o problema da gente abrir junto o terreiro? Qual que é o problema da gente comandar junto? Nós comandamos juntos, mas, verdade seja dita, a última palavra é a minha. Determinados assuntos, a última palavra é a dela. Que existem assuntos que ela é responsável e existem assuntos que eu sou responsável, na parte material. Na parte espiritual, a última palavra é o guia-chefe da casa, que é o seu Flecha Certeira. Na falta dele, acabou com a Jaciara. É quem manda no terreiro. Então eu não vejo problema em ter um casal de dirigentes. Eu vejo problema quando é solteiro e aí fica arrumando caso com o filho de santo. E isso eu acho problema. Existe o sagrado espiritual, existe o sagrado da família. É muito melhor para mim eu ter a minha esposa do meu lado e juntos nós cultuarmos o sagrado religioso e levarmos o sagrado religioso para dentro da nossa casa. E melhor ainda, trazemos o nosso filho para dentro do sagrado. E aí nós temos uma família dentro do terreiro. E essa família constituída dentro do terreiro, nós damos um exemplo de família e levamos avante, para que todos tenham esse mesmo respeito. Agora, quando existe a falta de respeito do dirigente para com filhos de santo ou filhas de santo, aí realmente para mim está errado. Outra coisa também, que terreiro não é lugar de balada, não é lugar de ter um relacionamento, não é um lugar, eu nem sei como chama esses aplicativos de namoro hoje, não é um aplicativo físico, não é. Lugar de terreiro você tem que ir com a mente voltada para se voltar para o sagrado, para entender o lado espiritual e não para ficar arrumando namorada. Pode acontecer? Pode acontecer de você estar indo no terreiro, lá é tua irmã de santo, teu irmão de santo, de repente vocês se conhecem lá no terreiro, começam a ter uma amizade e cria um relacionamento. Nesse caso, a primeira pessoa que tem que saber do relacionamento de vocês é teu pai de santo ou tua mãe de santo. Fala, olha, pai, nós nos conhecemos e estamos nos relacionando. Ele é o primeiro, porque ele ficar sabendo da boca dos outros é horrível. E ele não vai dizer não pode, ele só vai querer entender o relacionamento. Vai querer entender o que está acontecendo ali. Fala, olha, mas existe respeito entre os dois? É isso. Mas não é o lugar de você ir arrumar namorada. Não é o lugar de você ir arrumar namorado. Quem faz isso, vai arrumar namorado no terreiro, na realidade, para mim, não deveria nem estar na Umbanda. Não deveria. Porque você foi no terreiro com segunda e terceira intenção. E aí, será que o guia espiritual se aproxima? Será que o guia chega junto de sua espiritualidade? Será que o guia se aproxima de você? Eu tenho minhas dúvidas. Porque o guia não vai corroborar, não vai te irradiar sabendo que você está indo no terreiro com segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas e sétimas intenções. Não vai, gente. Por isso que eu tenho que te falar, terreiro é lugar sagrado. Terreiro é um lugar onde todos devem professar a sua fé e a sua religiosidade.
Por isso que também eu creio que do terreiro deve ter roupas que não chamem nenhum tipo de atenção, tanto dos homens quanto das mulheres, para não despertar a maledicência dos olhos. Agora, falando do sagrado, mesmo que se tivesse com roupas que chamassem atenção, se você foi direcionado ao sagrado, nem as roupas, o único que você vai falar, nossa, mas que roupa esquisita que a pessoa vem aqui, é o máximo que você ia falar. Então, dentro de um terreiro, os dirigentes podem ser casados? Eu já coloquei aqui as minhas posições. No meu caso, eu sou casado, estou com a minha esposa, pode sim. Agora, existem situações que eu não aceito, do dirigente a dirigente, ter relacionamento com filhos de santo. Isso eu não aceito. Ah, mas nas coisas do coração ninguém manda. Se o seu mindset estiver focado no sagrado, você nem vai olhar o seu filho como um homem, nem vai olhar a sua filha como mulher. Pode ter certeza disso. Um terreiro pode ser composto só por familiares, tipo pai, mãe, irmãos, etc, etc, etc. Por que não? Essa é a grande pergunta, eu gostaria de saber. Por que não? No meu entender, pode. Olha, eu, minha esposa, meu filho, nós compomos aqui o terreiro. E tem a minha filha, compomos o terreiro. E tem meus filhos e minhas filhas de santo. Nós somos uma grande família. Agora, quando se fala de família de sangue, também não vejo problema. Eu acho muito melhor uma família inteira frequentar o mesmo terreiro, porque são os mesmos preceitos, as mesmas datas, os mesmos dias que tem que respeitar, as mesmas tarefas extras para todos, do que ser terreiros separados, que vão ser dias diferentes, preceitos diferentes, tarefas separadas diferentes. E aí tem que se criar uma dinâmica que reúna todos para que todos possam fazer, por exemplo, um churrasco no domingo, ou uma viagem em família. Tem que ver tudo isso. Já teve caso até de uma irmã de santo, uma irmã de fé, aliás, frequentava, a filha dela frequentava uma outra casa e ela começou a vir aqui na assistência e ela queria frequentar aqui. E eu comecei a perguntar, aí ela falou, mas a minha filha frequenta tal casa, tal casa. Aí eu falei para ela, olha, a casa está aberta, você é muito bem-vinda, que a gente tem que ir onde o nosso coração chama. Você está certa. Mas não seria muito melhor se você entrasse na mesma casa que sua filha, assim uma dá apoio para a outra e tal? E ela chegou a pensar, falou assim, eu não tinha pensado nisso. Eu vou frequentar lá mais algumas vezes lá para ver se meu coração bate lá. Se não bater, eu posso voltar? Pode. Nós temos que ser honestos, porque é muito melhor quando a mesma família frequenta lá. Então, eu acabei de falar isso da mãe e da filha. E casal? O marido e a mulher. O marido pode frequentar aqui, mas a mulher não, porque aqui eles vão ser irmãos. Dentro do sagrado, todos nós somos irmãos. No terreiro da minha mãe, eu e minha esposa somos irmãos. Qual que é o problema? Eu não entendo. É muito melhor, como já disse, os mesmos preceitos, as mesmas responsabilidades, os mesmos dias. É muito melhor para o casal. E ele cria uma dinâmica, até com a casa e com a sua religião, muito mais fácil de ser lidada. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quem vê problema tem que me fundamentar, tem que me explicar. É uma questão de energia. O pai está colocando a mão no marido e vai colocar a mão na mulher também. Mas são meus filhos. É meu filho e minha filha. E numa necessidade, se tiver que fazer um transporte, um vai fazer o transporte do outro? Não, nesse caso eu vou colocar um outro médium. Mas existe a energia porque eles dormem juntos. Mas eles ficam de preceito 24 horas no mínimo. Então existem algumas situações que as pessoas falam, inventam, que eu não entendo. Como eu já disse, é muito melhor ter a mesma família dentro do terreiro. Na minha casa eu tenho diversas famílias. Eu tenho irmã e irmã, eu tenho marido, esposa, filha e filho agora também, que entrou a família toda agora. Eu não vejo problema, não vejo mesmo. É até melhor a família toda, como eu já disse. Tem uma gira nas matas, vai todo mundo. Tem uma gira na praia, vai todo mundo junto. Agora, se frequenta outro terreiro, eu vou nas matas numa data, o outro terreiro vai na outra data, eu vou na praia numa data, o outro terreiro vai na praia na outra data. E aí cria aquela separação do almoço de domingo, do dia dos pais, etc, 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 etc. A Umbanda é a renovação do culto aos orixás. É a renovação do culto religioso. Então nós temos que separar alguns dogmas que existem e entender que dogma nós temos que deixar para lá.
E entender também que o sagrado deve ser respeitado. Existem sim algumas regras que devem ser mantidas, e isso eu concordo. Existem algumas normas, digamos assim, espirituais que devem ser mantidas, e isso eu concordo. Agora, não dá para concordar, tipo, não pode ser marido e mulher, porque não pode, porque eles dormem juntos. Isso não dá para concordar, porque não tem fundamento, porque eles fazem preceito para vir para o terreiro. Vamos colocar a cabeça para pensar, gente. Então, Pai Paulo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu fui frequentar um terreiro onde é pai, mãe, filho, filha, sobrinho, genro, nora, tudo. É composto tudo por família lá. Será que eu posso pedir permissão ao dirigente para entrar nesse terreiro? Olha, é o dirigente que vai ter que responder se você pode entrar ou se só é um culto familiar. Mas se você sabe que existe esse terreiro, no mínimo passe você já foi tomar. Então ele é aberto ao público. E se ele é aberto ao público, no meu entender, é composto pela família, porque começou assim. Aliás, se não me engano, até o terreiro de Santa Rita de Cássia, aliás, benção manhã, começou assim também. O terreiro de Santa Rita de Cássia foi fundado pelo meu avô, e tinha meu avô, minha avó, minha mãe, meus tios, e depois os filhos dos meus tios, e assim foi indo, e até hoje do terreiro da minha mãe. É a minha mãe, meu irmão, eu, os irmãos dela, meus tios, minhas tias, e houve já, alguns já faleceram, mas ainda a essência fica ali de família. Hoje tem o meu filho, hoje tem a minha prima, tem o meu primo, minhas outras primas, que está indo no terreiro e compõe a família. Então eu não entendo por que realmente que não pode. Claro que você pode pedir e faça parte da família do sagrado ali agora. O que é família espiritual? Dentro de um terreiro de Umbanda nós temos o pai, temos a mãe, ou o pai e a mãe e o pai, que são responsáveis pelos filhos de santo. Por que nós chamamos de filhos e filhas de santo? Porque a partir do momento que a mão do pai de santo vai no ori, ele cria uma ligação com o filho e com o sagrado do filho. Por isso que ser pai de santo não é brincadeira. Por isso que ser mãe de santo não é brincadeira. Quando coloca a mão no ori, estabelece-se uma conexão. Por isso que falo, vocês não devem deixar ninguém colocar a mão no seu ori. O ori é sagrado. E também, por favor, não confunda um ato religioso com um ato higiênico profano do dia a dia. Vou te dar um exemplo. Chega um sacerdote de Umbanda, já chegou a me questionar, você não deixa ninguém colocar a mão no seu ori, e quando você vai cortar o cabelo? E ainda fez pose. E quando você vai cortar o cabelo? Ainda fez pose. Eu falei, mas o que tem a ver? O cara está indo cortar o cabelo, é um ato de higiene. Eu não sou profissional, o cara vai lá e ele corta o meu cabelo. É claro que eu peço licença para os meus orixás, peço licença para os meus guias, para que aquela pessoa possa colocar a mão no meu ori. E ele corta o cabelo. Qual que é o problema? Não confunda um ato religioso, um ato sagrado, do que um ato de cabeleireiro, de barbeiro. Isso não tem nada a ver. Sabe, as pessoas elas querem fazer sofismas para sacramentar ou bater martelo ou lacrar uma coisa que eles fazem errado. Qualquer um pode pôr a mão na cabeça de todo mundo. O cabeleireiro não põe a mão na sua cabeça? Espera aí, nós estamos falando de um ato sagrado, de colocar uma energia, de colocar uma erva, de colocar uma macia. Eu não estou falando de um ato higiênico. Conseguiram entender isso? Então, a partir do momento que ele põe a mão, ele se torna responsável. E aí cria-se a ligação espiritual e cria-se uma ligação de todos à sua volta. E com isso nasce a família espiritual. Por isso que se fala pai, mãe, padrinho, madrinha, paizinho, mãezinha. Na realidade eu não obrigo ninguém a me chamar de pai. Mas a partir do momento que me chama de pai, vai me chamar de pai aqui e em qualquer lugar. Porque eu não sou só pai dentro do terreiro. Eu exerço a minha função sacerdotal. Eu exerço o grau mediúnico que eu tenho. Eu não sou só umbandista em dia de gira. Eu não sou só pai de santo em dia de gira. Eu sou pai de santo todos os dias. Então, se me chama de pai dentro do terreiro, vai me chamar de pai em qualquer lugar. E assim é. E aí cria-se uma família espiritual, onde todos trabalham energeticamente por uma única pessoa, e essa uma única pessoa trabalha energeticamente para todos. Me fez até lembrar os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. E é isso, um por todos
e todos por um. Cria-se essa família espiritual, aonde eu tenho a minha mãe, no caso, me tem como seu filho de santo, os meus filhos de santo a chamam de vó de santo, os filhos dos meus filhos de santo o chamam de bisa, e assim vai. Olha que importância. Aí, nós temos ali a nossa família espiritual. No meu dia de gira, eu peço pela minha mãe espiritual, pelos meus irmãos espirituais, peço pelos meus filhos e os meus netos. Aí os meus filhos pedem no dia da gira deles, pelo meu pai de santo, minha mãe de santo, pela minha bisavó, meus tios de santo, pelos meus irmãos de santo e meus filhos de santo. E a minha mãe pede pelos meus filhos de santo, pelos meus netos de santo e os meus bisnetos de santo. Nós criamos um laço familiar que, diga-se de passagem, criamos uma raiz forte. E quando se tem a raiz forte, fica difícil de ser quebrada. Sim, é verdade, tem alguns que se extrapolam e saíram da raiz, mas isso é uma coisa deles. Porque para ficar realmente na nossa raiz, tem que ser uma pessoa muito disciplinada. E tem que acatar com as regras. E tem que acatar também a lei do silêncio que existe dentro da nossa raiz. Toda casa tem seus segredos, toda casa tem as suas mirongas, as suas firmezas. E devem ser respeitadas. Eu sempre falei e sempre vou falar isso. O que está visto, deve ser explicado. O que não é visto, não deve ser nem contado. Porque é uma coisa interna, é coisa do terreiro. Então, essa família espiritual, todas elas são ligadas a uma égide. Todas elas são ligadas hoje a uma matriarca, que é minha mãe de santo. E é claro que existem outras famílias espirituais por aí, mas eu estou falando da minha. É a nossa matriarca. E temos como referência o guia do meu avô, que é o Senhor Caboclo 7 Estrelas, que nos trouxe a faixa verde. A nossa faixa verde tem um significado. E o significado é, nós envolvemos a nossa cintura e damos um laço, caindo para a esquerda. O laço à esquerda tem um fundamento, que é coisa nossa. Mas um cinto, ele envolve o à frente, o atrás, a direita e a esquerda. Então nós temos a força do Caboclo 7 Estrelas nos envolvendo e nos protegendo à frente, atrás, à direita e à esquerda. Existem também outros terreiros que usam a faixa verde na cintura, mas cada um tem o seu fundamento. O nosso fundamento é esse. Família espiritual, a família, né? Chamar de vó, vô, tio, tia, primo, irmão. Os meus sobrinhos de santo me chamam de tio. Tio Paulo, tal, vem lá e me pede a bênção, me abraça. Podemos tomar uma cerveja juntos, podemos comer um churrasco juntos. Nós podemos, porque existe o respeito entre nós. Porque quando nós constituímos uma família, nós constituímos também o respeito entre todos nós. E quando nós falamos de respeito, eu preciso falar. Eu posso herdar guias de familiares falecidos? Olha, eu seria leviano se falasse para vocês que isso não existe. Existe sim, você pode herdar herança espiritual, herança, nós chamamos de herança espiritual. Você pode ter uma herança espiritual de um familiar seu falecido, pode ter sim. Só que não é assim, do jeito que algumas pessoas pensam. As pessoas pensam assim, eu estou aqui, encarnado, estou desenvolvendo meu mediúnico, aí meu tio, minha tia morre, então todos os guias eles vão passar para mim. Não é assim não. Porque quando você nasceu, alguns guias espirituais se propuseram a estar com você junto nessa caminhada. Se propuseram, eles escolheram estar junto com vocês nessa caminhada. Eles quiseram estar com vocês na faculdade, né? Eu falo de faculdade. Por que faculdade? Porque é aqui que nós vivemos com intensidade e temos toda a nossa experiência para poder pegar o diploma quando a gente daqui partir. Eles escolheram caminhar com a gente. Então, eles estão só esperando o nosso desenvolvimento mediúnico. Aí se o ente falecido morre, aí fala, não, todos os guias que me encaminharam e me trouxeram até este momento, agora esquece, eu vou herdar todos? Coitado daqueles guias que se propuseram e já te ajudaram a caminhar até ali. Coitados mesmo, porque eles fizeram toda a sua caminhada. E aqueles guias do seu ente falecido, eles têm agora uma outra missão. E talvez nem seja no seu núcleo familiar.
talvez seja em outra casa, ou talvez eles nem vão incorporar mais. Mas eu não posso ser leviano. Existe sim herança espiritual, existe. Vou dar um exemplo claro, tá? Um exemplo aqui, seu Flecha Certeira me escolheu como médium e me acompanhou até o momento do meu desenvolvimento mediúnico. Vou dar um exemplo. Só que não existia ainda um Exu, que era arregimentado para poder trabalhar comigo, tá? E aí o meu pai de sangue faleceu. Aí o Exu que trabalhava com meu pai chegou no seu Flecha Certeira e falou: olha, você está precisando de um Exu, eu gostaria de ajudar esse menino, porque eu vi ele crescer junto com... Né? O seu Flecha Certeira vai dizer sim ou não? No meu entender vai dizer sim, sim, pode. E aí o Exu passa a ser o Exu que trabalha comigo. Mas ainda porque não existia um Exu que já estava designado para atuar comigo. Esse é um exemplo claro. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é assim: eu tenho o Exu que trabalha comigo, seu Flecha Certeira já tinha regimentado, e é o Exu que trabalhava com meu pai, chegou e falou: olha, posso dar a passagem desse menino, porque eu vi esse menino crescer, eu quero continuar ajudando ele e tudo. E aí uma girou outra, ele vem e ele é reconhecido não só pela sua fala, pelas suas gesticulações, pela sua magia e principal, pelos fundamentos que ele apresenta. Ele é um Exu completamente diferente. Então existe herança espiritual, mas não do jeito que as pessoas pensam. Tipo, faleceu fulano de tal, aí todos os guias daquela pessoa vai vir para mim agora. Inclusive o Herê, vai vir Caboclo, Preto Velho, Herê, Baiano, vai vir os Oguns, vai vir Xangô, tudo que era dela agora é meu. Não é assim, porque quando você nasceu, você já tinha uma designação espiritual, você já tinha um caminho a ser trilhado e diversas entidades já tinham escolhido trabalhar com você. Gente, antes de você encarnar, ou quando você encarnou, no momento ali do seu nascimento, muitas entidades, ou até Exu, até Pombagira já falou: eu preciso ajudar esse menino a crescer até o dia do desenvolvimento dele. Então, eu acho impossível dizer que eu herdei todos os guias do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Herdei todos. Eu acredito em herança espiritual, já vi herança espiritual, mas não desse jeito que as pessoas falam por aí. Pai Paulo, você está falando de família, os guias possuem família? Opa, claro que possuem. Possuem sim. Tanto que possuem que olha só que interessante isso. Na casa da minha mãe, existe o Caboclo Flecha Ligeira, o Caboclo Flecha Dourada e o Caboclo Flecha Certeira. Quando o seu Flecha Certeira desenvolveu, ele incorporou a primeira vez, ele foi lá e abraçou seu Flecha Dourada, abraçou e depois abraçou seu Flecha Ligeira. Um abraço ali forte, né? Anos depois, muitos anos depois, não foi no dia que ele desenvolveu, muitos anos depois ele revelou: Flecha Dourada é meu irmão de sangue, foi meu irmão de sangue, na carne, continua sendo meu irmão de sangue no espírito. E Flecha Ligeira é meu primo, foi ele que me criou. Para nós foi uma coisa de muita felicidade. A Preta Velha que trabalha com a minha mãe, a Herê que trabalha com a minha mãe, é filha da Preta Velha da minha mãe. É filha de sangue. E eu vi já muitas histórias também. Nossa, gente, eu vejo muitas histórias de guias que tem ali reencontrando a família dentro dos terreiros. Reencontrando família, não só dentro dos terreiros, mas também em outros terreiros. Por exemplo, eu estou com o meu terreiro aqui, nós vamos fazer uma visita em outro terreiro. Quando chega lá e incorpora, os dois vai lá e se abraçam, fica todo mundo olhando, fala: o que está se abraçando? Os médios nem se conhecem, os médios não se conhecem, mas aqueles dois caboclos se conhecem, são irmãos. São irmãos, são parentes, são de alguma forma. Então é claro que existe família espiritual, é claro que os guias podem ter as suas famílias. E aliás, eu acho até engraçado nós acreditarmos que eles não possuem famílias. Eu acho até engraçado isso, porque como é que pode? Se eles são família, se são família, são família. Não é verdade? É engraçado quando as pessoas pensam, tipo, o caboclo não pode ter uma família, o preto velho não pode ter uma família, o herê não pode ter uma família. Eu acho muito engraçado quando as pessoas pensam isso. Porque eles pensam que eles estalaram os dedos e é só eles, né? Eles viveram também na carne.
E se eles viveram na carne, qual que é o problema deles ter tido família? Não existe problema nenhum. Jesus Cristo teve mãe, qual que é o problema? Teve primos, qual que é o problema de ter uma família? Ah, você está falando de Jesus? Jesus é uma outra religião. Estou falando de um médium supremo. Estou falando para mim, um dos líderes religiosos que teve o seu grau de mediunidade importantíssimo. Aliás, Jesus Cristo não formou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião, no meu entender. Mas ele deixou alguns exemplos, no meu entender. E é incrível essa ligação familiar que eles trazem ainda da espiritualidade. Talvez nós temos que aprender ainda com eles o amor familiar que eles sentem, viu, gente? Porque eu sinto o amor que o seu Flecha Certeira sente pelos irmãos dele. Eu sinto o amor que o seu Flecha Certeira sente quando canta um ponto que ele fala foi meu amigo. E ele fala foi minha companheira. E eu sinto o amor que ele sente. Talvez nós devemos aprender a nutrir esse sentimento de amor por todos os nossos familiares com os guias. É incrível, né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto de família. Vamos falar um pouquinho mais sobre a dinâmica agora. É proibido casais se consultarem com o mesmo guia durante a gira? Olha, eu acho que isso é uma opção do próprio casal, né? Se eles querem conversar com o mesmo guia, eu não vejo problema nenhum, porque a consulta é com o guia espiritual e não com o médium. Se estão se consultando com o médium, está errado. Tem que se consultar com o guia, e o guia tem a lei do silêncio. E se o médium é completamente consciente, ele tem a lei do silêncio. Então, no meu entender, a opção é dos consulentes. Se eles querem se consultar com o mesmo guia, se consultam, porque o guia ele é imparcial, o guia ele é neutro. O guia jamais vai puxar sardinha de um para o outro. Jamais. Então, o opcional é dos próprios consulentes. Sempre será deles. Ah, mas e se o marido for falar da esposa, a esposa for falar do marido? Eu tenho certeza que o guia vai chegar e vai falar assim, chama os dois, vamos conversar com os dois. Então, o que está acontecendo? Ele vai chamar os dois e vai colocar ali a paz, vai tentar apaziguar, vai tentar esclarecer a paz ali entre os dois. Jamais vai ficar puxando sardinha de um ou do outro. Se assim o fizer, não é o guia, é o médium. Daí eu volto a falar, a tamanha responsabilidade que existe em ser médium de consulta, a tamanha responsabilidade que existe em ser um pai de santo e uma mãe de santo. Não acredite quando se fala de um pai de santo que nasceu ontem, ou fez um curso e já é um pai de santo. Não acredite, tem que ter vivência de terreiro, tem que incorporar dentro do terreiro, tem que se desenvolver dentro de um terreiro, para ter experiência, para poder sequer pensar um dia ser um médium de passe. Por falar nisso, nós temos aqui na descrição do vídeo, nós temos um link chamado Educação Mediúnica. Educação Mediúnica é um curso que eu tenho, que está a um preço muito acessível para todos vocês, para aqueles que querem se tornar um médium um pouco melhor. Um pouco melhor que eu digo em termos de conhecimento, tá? Porque com o conhecimento você consegue se desenvolver um pouco melhor. Não acredite em pessoas que falam que não precisa de estudo. Não acredite em pessoas que falam eu já sei tudo, porque aquele que fala que já sabe tudo é o que sabe menos, é o que mais precisa. Aquele que fala isso é o que mais precisa, porque ele já caiu na vaidade, já caiu na arrogância, ok? Então, bora lá então, vamos continuar aqui. Se os médiuns são casados, eles podem se consultar entre eles? Essa é uma boa pergunta. Partindo do princípio que você está se consultando com o guia espiritual, eu não vejo problema nenhum em pedir uma consulta a respeito de saúde, eu não vejo problema nenhum se for uma consulta a nível de trabalho. Agora, se for a nível de relacionamento, eu também ainda não vejo problema nenhum, porque é com o guia espiritual. Ah, mas o médium, os dois são conscientes. Se os dois são conscientes, aí pode ser que a emoção tome a frente. Aí eu recomendo que realmente consulte com outros guias e não entre eles. Agora, se é entre eles, qual que é o problema? Se eu não posso cuidar da minha família, eu posso cuidar dos outros, mas não posso cuidar da minha família? Não posso ajudar?
Isso dá um bug na minha cabeça às vezes. Eu posso cuidar de todo mundo que chega na minha casa, mas quando chega na minha esposa e no meu filho, eu não posso cuidar. Na minha filha, eu não posso cuidar. Isso dá um bug na minha cabeça. Porque posso cuidar. Posso. Eu posso cuidar deles. Sim. A não ser que seja um assunto que me envolva com eles e eles queiram se consultar com outro guia. Perfeito. Não vejo problema nenhum. Mas a consulta é com o guia. Mesmo assim, é com o guia. Ah, mas a emoção, sendo o médio consciente, se você não está equilibrado, é melhor você nem se consultar, você nem consultar outras pessoas. Mas eu já vi algumas situações acontecerem de pessoas que me relatam, pessoas que falaram para mim, que muitas vezes as pessoas vêm com problema de relacionamento, se consultar com um determinado guia, e o médium daquele guia estava passando por um problema de relacionamento também. E os ensinamentos que o guia passou para aquela pessoa, serviu para aquela pessoa. Mas como assim? Porque o médium estava tão cego, vamos dizer assim, que ele não conseguia ouvir o seu próprio guia e os próprios ensinamentos dele. Mas quando ele se neutralizou e deixou o guia trabalhar para uma outra pessoa, ele conseguiu entender os ensinamentos para ele mesmo. E isso pode acontecer, certo? Então, gente, olha, eu vou entrar agora num assunto muito delicado e eu espero que vocês me ajudem realmente a divulgar isso. Me ajudem. Cortem esse pedaço do vídeo, se for o caso, e manda para todo mundo. Tá? A questão é, vou sair de um terreiro onde o dirigente estava dando em cima de mim. Me senti muito desconfortável. Eu posso levar as minhas coisas? É perigoso levar essas coisas comigo? E se ele não deixar eu levar as minhas coisas comigo? Por exemplo, minhas guias, minha quartinha, minhas roupas. O que eu faço? Olha, primeiro que é assim, se o dirigente estava dando em cima de você, se for um assédio sexual, assédio moral, a primeira coisa que você deve fazer é relatar isso aos superiores dele. Quem são os superiores dele? Aos pais e mães de santo ou à própria federação. Você deve relatar. Não deve ter medo, deve relatar. Se for numa situação em que você precisa falar isso cara a cara com o próprio pai de santo ou a mãe de santo, então eu te aconselho, leva alguém junto da casa, leva 2, 3 pessoas junto, para que essas 2, 3 pessoas sejam testemunhas dessa situação, para você depois não sair mal falado. Você fala, olha, você me assediou, você fez isso, eu só quero levar as minhas coisas embora. Posso? Com testemunha não tem como negar. Ele vai te chamar de louca, vai te chamar de louco, vai te chamar do que for, mas as testemunhas estavam ali. Você só pediu para levar suas coisas embora. Ele tem que deixar. Se ele não deixar levar as suas coisas embora, então você fala, então por gentileza quebra na minha frente, arrebenta na minha frente, arrebenta minhas guias na minha frente aqui, por favor, quebra minha quartinha na minha frente, por favor. E eu despacho tudo, coloca numa bacia e você leva, ou você despacha tudo, você faz o que você quiser. Mas se ele deixou você levar e permitiu que você se levasse, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer aos guias espirituais da casa, porque os guias espirituais da casa não tem nada a ver com a falta de caráter, a falta de índole dessa pessoa. E aí você pega, agradeça e peça licença para desimantar essas guias. E aí você vai com água do mar, com água de cachoeira, desimanta todas essas guias, desimanta tudo, ou despache se você não se sentir mais confortável com elas, despacha essas guias. Ou leva num outro terreiro e pede, explica a situação, fala, olha, o caboclo aconteceu isso comigo lá, assim. E aí você pode me perguntar, eu posso incorporar e fazer isso? Numa outra situação até poderia, mas você está fragilizado e você está envolvido emocionalmente. E como você está envolvido emocionalmente, é melhor que um outro médium possa fazer isso por você. Vocês têm que entender que existem pessoas que praticam a doutrina do medo, existem pessoas que praticam ameaças e que querem destruir o vosso psicológico e a vossa vida de formas diversas. Vocês não podem ter medo. Acima dessas ameaças está Deus, e abaixo de Deus está Ogum, está Xangô e está as suas entidades espirituais para poder te defender. Não tenha medo até de envolver a polícia num caso desse, se for assédio sexual. Faça a denúncia, porque é por falta de coragem de muitas pessoas que muitos pais e mães de santos sem vergonhas, aliás, que se dizem pais e mães de santos sem vergonhas, fazem e continuam fazendo o que fazem. Não só pais e mães de santo, né? Tem pastores, tem padres, que as pessoas precisariam ter coragem para acabar denunciando essas pessoas que são
que são terríveis. E na minha opinião, você deve sim sair do terreiro. Isso não é um terreiro de família, isso não é um terreiro de família espiritual, isso não é um terreiro que existe o culto ao sagrado. Não existe. Esse assunto é sério, deve ser levado a sério e eu espero que vocês me ajudem a compartilhar tudo o que eu disse aqui para acabar de vez com as ervas daninhas que envolvem o nome da Umbanda e que envolvem o nome do sagrado. Axé. Outra pergunta, como lidar com as panelinhas do terreiro? Grupinhos de fofoca, aqueles que excluem o novato de tudo, ou que só dá prioridade para o outro. Gente, eu preciso lembrar você que nenhum terreiro é perfeito. Até mesmo na minha casa, eu acredito que eu devo ter muitos defeitos aqui. Tenho certeza disso. Devo ter. Às vezes alguns médiuns me chegam com algumas propostas, falam, pai, aconteceu isso, e a gente tenta melhorar. A gente teve um caso de um assistente filmando a gira e nós fomos pedir para ele apagar. Já teve N situações. As pessoas às vezes colocam expectativas nas pessoas e não no sagrado, né? As pessoas erram, é verdade. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é uma coisa que o Pai Manuel sempre fala aqui em casa. A fofoca, ela só existe porque tem um que fala e tem outro que ouve. A fofoca é a traça espiritual que corrompe toda a corrente mediúnica e corrompe todo o terreiro. Se toda situação que denigrisse a imagem de um filho, do pai ou da mãe, ou do terreiro como um todo, fossem levadas diretamente ao pai de santo e à mãe de santo e cortasse o mal pela raiz, os grupinhos e as panelinhas deixariam de existir rapidamente e todos estariam apenas voltados para o sagrado. Mas, infelizmente, ainda muitos terreiros são afetados pelas panelinhas, são até afetados pelas fofocas, porque existem os grupinhos. É incrível. Basta se juntar 1, 2, 3 filhos de santo tomando cerveja junto, o assunto cai em pizza, cai em terreiro. E nunca é para falar deles assim como, olha, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar aquilo. Sempre é para falar dos outros. Isso quando não é para falar mal do pai de santo. Ou ainda inventar mentiras do pai de santo. Inventar mentiras de seus irmãos de santo. O que eu acho isso mais deprimente ainda. Então, como lidar com essas panelinhas? A fofoca só existe porque tem um que fala e tem outro que ouve. Não ouça. Se a pessoa começar a falar, fala, olha, o negócio é o seguinte, vamos conversar com o pai e com a mãe junto, que é melhor? Que eu não quero me envolver nisso não. Cai fora dessa situação. Não se envolva, não seja uma traça espiritual que pode destruir a sua própria corrente. Ok? Pai Paulo, estou há 6 anos em um terreiro e nunca fui escolhido para trabalhar na corrente. Faço tudo o que me pedem, mas o dirigente escolhe pessoas próximas, que ele chama de os escolhidos. Devo procurar outro terreiro? Olha, existem 2 situações aí. A primeira situação é que realmente os escolhidos seja uma questão de vaidade do pai de santo, seja uma questão até mesmo monetária, ele escolhe aqueles filhos por questão de dinheiro e aí realmente eu te falo, você deve procurar um outro terreiro. Aí realmente eu vou te falar, procure um outro terreiro para poder se desenvolver com a sua mediunidade com mais seriedade. Tá? E não onde são escolhidos por dinheiro, né? Ou por condições. Tá? A segunda situação que eu vejo, mas de qualquer forma está errado de chamar os escolhidos. Está errado também, deveria usar uma outra palavra ou não usar palavra nenhuma. Existe a situação de grau mediúnico e alguns médiuns não conseguem entender isso. Alguns médiuns nasceram com aquele... Estava lá na Aruanda, né? Lá na esteira espiritual, os bebezinhos lá com a bundinha para cima e tinha um mestre com o carimbador lá. Médium, e eles carimbando, médium. Opa, MT, médio de transporte, médio vidente, médio audiente e médio. Opa, pai de santo, mãe de santo, médio de consulta e vai carimbando. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem todo médium tem o mesmo grau mediúnico. Nenhum médium é igual ao outro. E nem todo médium vai ser um médium de consulta. Nem todo médium é um médium de transporte. Então pode ser que o teu pai de santo ele escolha determinadas pessoas para realizar um determinado trabalho que seja, na realidade,
de acordo com o grau mediúnico delas. E não porque você é feio, você é bonito, ou porque ele não vai com a sua cara. É de acordo com o seu grau mediúnico. O seu grau mediúnico é esse. Pronto, acabou. Aceite e tente desenvolver, se aprofunde no estudo da mediunidade, se aprofunde no estudo das leis divinas, das leis espirituais, das leis de ação e reação, da lei do retorno, da lei de causa e efeito. Se aprofunde nessas leis, que isso não vai interferir na sua mediunidade, não vai interferir no modo como um caboclo age, mas vai fazer você entender melhor as leis que regem os princípios divinos e até mesmo a sua condição mediúnica. E tudo isso está no nosso curso em Educação Mediúnica, que está no link aqui desse vídeo, na descrição do link desse vídeo. Entenda que a minha mãe tem uma frase que é fantástica. Um bom médium faz um bom guia, e um bom guia faz um bom médium. E nós precisamos ser bons médiums para que os guias consigam se aproximar de nós e sermos bons manifestadores da energia deles. Nós precisamos ser bons manifestadores da energia do divino. Precisamos. No entanto, eles vão respeitar o nosso grau. Então existem duas situações aí, uma de vaidade do próprio Pai de Santo e a outra que é de grau mediúnico. Você tem apenas que entender aonde você se encaixa. Se for na primeira situação, vai procurar outro terreiro. Agora, se for na segunda situação, se aprofunde. Pergunte para o seu Pai de Santo: pai, olha, eu vejo que o senhor escolhe determinados médios ali para realizar tal trabalho, eu nunca sou chamado. Aonde eu posso melhorar para que um dia eu possa ter condições de lhe ajudar? E não ficar criticando, ok? Posso tratar meus guias como parte da minha família? Isso é errado? Olha, o seu Flecha Certeira chama ele de meu pai. O Pai Manuel de Arruda é meu pai. Eu trato todos os meus guias como pai e mãe. Até seus 7 caveiras eu chamo ele de meu pai também. Eu não acho errado isso não, sabe? Aí vem a pergunta, né? É errado chamar de um guia de pai e mãe? Eu não acho errado, porque eles já estão a léguas de distância de nós, de nós que eu falo de evolução, a léguas de distância de evolução de nós, e nós estamos aqui aprendendo. E eles, como pais e como mães, são nossos orientadores. Eu não acho errado, eu chamo meus guias de pais, chamo os meus guias de mães, os trato como minha família espiritual, eu sinto a tristeza quando eles estão tristes e eu procuro melhorar como pessoa para não deixá-los mais tristes. Eu sempre tento, não acho errado chamar de pai e de mãe, não acho errado tratá-los como família, não acho. Em relação ao pai e mãe de cabeça, como os orixás me escolheram? Os orixás, meu pai, minha mãe, meu pai, né? Quando nós nascemos, nós nascemos dentro de uma escala evolucionária que eu chamo assim, de uma escala evolucionária. Então eu tenho que evoluir as emanações do Criador, eu tenho que evoluir na fé, eu tenho que evoluir no amor, tenho que evoluir no equilíbrio, na ordenação e etc. Eu falo muito isso profundamente no nosso curso MMF. Eu falo profundamente sobre isso. Então, eu tenho que evoluir num determinado sentido para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então, desta vez, eu preciso evoluir na fé, na paz. Então, eu vou ser filho de Oxalá. Aí um outro orixá, uma outra orixá, que vai equilibrar e atenuar a ação de Oxalá quando necessário, poderia ser, por exemplo, Mamãe Oxum. Ela não vai irradiar tanto amor para que eu não seja um ser fanático. Poderia ser Nanã para decantar o meu fanatismo e assim por diante. Então, os nossos orixás, eles nos escolhem de acordo com o que nós estamos precisando evoluir. É assim que eles assumem a nossa coroa. É assim que eles nos assumem a nossa vida e a nossa jornada terrena. Agora você vai me perguntar, beleza, como saber de quem eu sou filho? Existem diversas situações, existem diversos oráculos que revelam a sua filiação divina. Existem também ritos internos dentro de cada casa que revela a sua filiação divina. Mas a vida, sem oráculo nenhum, te dá alguns indícios aonde você precisa melhorar.
Não pensa assim não, hein? Pelo amor de Deus. Ah, eu sou uma pessoa justa, então eu sou filho de Xangô. Ah, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, de correr assim, de abrir caminhos. Ah, então eu sou filho de Ogum. Ah, eu sou uma pessoa muito vaidosa. Ah, então eu sou filho de Oxum. Não é assim não. Não é assim não. Nós precisamos evoluir de acordo com a emanação do Pai. Por exemplo, se eu sou filho de Xangô, eu sou uma pessoa completamente desequilibrada, emocional e racional. Então eu preciso do equilíbrio do Criador, do equilíbrio de Xangô, para que eu possa me equilibrar como pessoa. E aí Xangô irradia sobre mim para que eu tenha o equilíbrio dele. É de acordo com a minha necessidade. Ok? A sua família espiritual é os seus pais e mães de cabeça, que são os seus orixás, é os seus guias-chefes da sua coroa e toda a falange deles, e todas as entidades. Essa é a sua família espiritual. Como que eu poderia me conectar com eles? Olha, eu tenho dentro do MMF o rito individual e coletivo para você se conectar com cada um deles. Mas eu vou te dar uma dica aqui. Com uma única vela branca, você pode direcionar ela ao Criador, a Deus, e pedir para que Deus abençoe a toda a sua família espiritual a partir daquela chama, da chama daquela vela, e que eles sejam abençoados. Você está pedindo para que Deus, o Criador, abençoe a toda a sua família espiritual. A sua família espiritual vai sentir essas bênçãos e vai emanar energia para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito e venha participar da família MMF. Tá bom? Axé!